nós daremos continuidade no estudo da palavra do Senhor, no livro em que já temos pregado, já temos exposto a palavra do Senhor, que é o livro, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. E hoje eu farei a leitura dos versículos, apenas 3 versículos, no capítulo 3, dos versículos 11 a 13. São os últimos versículos deste capítulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3, 11 a 13. Que diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nesse instante nós rogamos ao Senhor, que o Senhor fale ao coração do teu povo através do teu Santo Espírito. Que Ele, ó Pai, opere no coração de cada um destes queridos irmãos, desvendando as suas dúvidas, trazendo luz à ignorância e trazendo conhecimento, ó Pai, à tua vontade. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, usa-nos como instrumento nas tuas mãos e fala ao teu povo, fala da tua vontade, do teu querer, através, ó Pai, e pela ministração do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que aqui foi lida. E assim como o Senhor abençoou, instruiu, iluminou e revelou ao apóstolo Paulo, que o Senhor ilumine a mente e os corações de cada um destes teus servos neste instante. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, uma das grandes dificuldades que nós temos vivido na igreja cristã no nosso tempo é quanto à questão da comunhão. Nós temos visto cada vez mais dois extremos da comunhão. O secularismo tem trazido esses dois extremos. Quais são? De um lado, o diabo tem criado formas para ocupar o tempo e todo o tempo dos cristãos, fazendo compreender ou fazendo até justificar-se a ausência na vida e na comunhão da igreja pelos seus próprios afazeres diários. Ou seja, a pessoa deixa de vir à igreja, ou seja, a pessoa vem esporadicamente, ou no muito cumpre a sua rotina religiosa de vir aos domingos na igreja e num culto. O outro extremo é que para sanar essa dificuldade da ausência da comunhão, da igreja vazia, traz-se, e isso o secularismo faz muito bem, a vida do mundo para dentro da igreja. E desta forma você está com uma igreja cheia, com pessoas entendendo que estão vivendo a comunhão, mas nada mais estão vivendo uma realidade do mundo dentro da igreja. Então nós vemos igrejas cheias de pessoas vivendo uma comunhão que não é a comunhão que Deus exige, ou igrejas vazias porque pessoas não têm tempo de vir à igreja ou provar da comunhão que Deus permite a todos aqueles que Ele chama para fazer parte do seu corpo. Existem algumas desculpas para isso, como eu disse, e o diabo é muito pronto, ele não é só pai da mentira, mas ele é pai das desculpas também.
Alguns vão usar essa que eu já citei: não tenho tempo, eu estou muito ocupado, o meu trabalho ocupa muito do meu tempo, eu estou muito cansado, eu tenho que estudar, eu estou fazendo uma faculdade, eu estou estudando e preciso me preparar profissionalmente. Tantas são as desculpas que assim são dadas. Outras vão dizer: mas para que eu vou para a igreja? Eu chego lá na igreja, eu vejo gente brigando, eu vejo lá na igreja, eu vejo gente falando mal do outro, eu chego lá na igreja, eu vejo inimizade entre aqueles que se dizem irmãos. Outros vão dizer: eu não vou lá porque tem aquele grupinho, aquele isso, assado, um fica só com aquele, outro fica com aquele outro e assim por diante, então eu vou fazer o que lá? Eu não consigo adentrar este grupo. Ou muitos vão dizer: eu não vou para a igreja porque eu chego lá, ninguém fala comigo, ninguém me dá oportunidade de fazer nada, nem de trabalhar, eu quero ir para a igreja para trabalhar. Muitas são as circunstâncias, mas a questão é que a comunhão está vivendo uma grande crise na vida da igreja cristã. Esse extremo onde as pessoas deixam ou vivem a prática religiosa de qualquer jeito, sem compromisso, ou o extremo em que a igreja está cheia, mas não estão vivendo a verdadeira e real comunhão que o Senhor nos exorta a viver. O apóstolo Paulo, nesses 3 versículos apenas, ele fala sobre algo que a comunhão proporciona na vida do crente, na vida da igreja, que é indispensável para a sua vida. E por isso, nessa noite eu quero falar aos queridos irmãos, vocês não terão a projeção aí, não vai ser projetado, mas eu vou deixar bem claro qual é o tema e os pontos que eu falarei nesta noite. O tema que eu trabalharei nesta noite é que a comunhão em amor prepara para a glória. A comunhão vivida em amor prepara para a glória. O primeiro ponto que eu trabalharei é que a comunhão confirma a nossa santidade. E o segundo ponto, a comunhão ajuda em nossa pureza. A comunhão em amor nos prepara para a glória. A comunhão, ela confirma a nossa santidade, o primeiro ponto. E o segundo, apenas 2 pontos hoje, nem por isso será mais curta a mensagem. Então não fique feliz. A comunhão ajuda em nossa pureza. O apóstolo Paulo, quando no versículo 11 ele diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Falamos a semana passada sobre a questão da motivação, da alegria do apóstolo Paulo em estar ali com aqueles irmãos ouvirem a notícia da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala mais, ou seja, que Deus mesmo, que o Senhor Jesus Cristo pudesse dirigi-los um até o outro, para viver em comunhão, para ter essa vida em comum juntos ali. E ele continua dizendo: e o Senhor vos faça crescer e aumentar com todos, como também nós para convosco. Ou seja, que cada dia mais o Senhor nos dê oportunidades, que cresçam as oportunidades de estarmos juntos, de vivermos uns pelos outros, de estarmos uns com os outros. E no versículo 13 é que está baseado toda a nossa mensagem. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. O apóstolo Paulo então traz aqui esse desejo, essa ansiedade de estar sempre presente com os irmãos, para que Deus, para que o Senhor Jesus Cristo proporcionasse oportunidade dele estar junto com os irmãos desta igreja. E ele vai dizer: a fim de que, ou seja, para quê? Para que propósito, de fato, vale a comunhão da igreja? O que é a comunhão? Para que a gente deixa as nossas casas e vem para a igreja? Por que eu acordo no domingo de manhã e desejo estar na igreja, ou pelo menos vou até a igreja, quando esses assim o fazem? Por que eu preciso ir numa programação de homens?
de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças? Por que eu tenho que ir naquela programação que a igreja está fazendo aos sábados? Por que eu preciso participar de um pequeno grupo? Por que eu tenho que ir na reunião de oração? É exatamente este propósito que o apóstolo Paulo, no anseio do seu coração, de estar junto com aqueles irmãos, ele diz, a fim de quê? Estar juntos em comunhão, ou seja, a comunhão em amor, ela nos prepara para a glória. E esse tema, ele tem como base a segunda parte do versículo 13. Pois a mensagem será baseada só na primeira parte. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos, falando da glória, falando da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala do seu anseio, fala do seu desejo de viver com os irmãos, estar na igreja com um propósito para que quando chegar o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, nós estejamos de fato preparados para a glória. Nós falamos tanto da glória, nós falamos tanto do anseio de viver no céu. Mas é fato, e outras vezes já questionei isso aqui com vocês, que poucos cristãos desejam ir para a glória hoje. Poucos cristãos desejam que Jesus volte agora. Poucos cristãos desejam ir para o céu nesse instante. Dá para prorrogar, dá para esperar um pouco mais, dá para viver alguns anos ainda para aproveitar um pouco mais a vida. Tanta coisa eu não fiz ainda. Não estudei, eu não me formei naquilo que eu queria, não casei, não tive um filho, não comprei uma casa, não comprei um carro, não viajei para alguns lugares que eu desejava tanto, não escrevi um livro que eu tanto ansiava. Espere um pouco mais. Então nós falamos do céu e falamos da glória, mas de fato o anseio da glória parece que não é tão claro assim. Talvez seja por isso que a comunhão ela é tão débil nos nossos dias. Tão debilitada a comunhão nos nossos dias. Mas a comunhão em amor, que é o que o apóstolo Paulo traz aqui, ele ou ela nos prepara para a glória. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos. A comunhão que só nos preparará para a glória é aquela que é vivida em amor, não em guerra. Mas a primeira verdade que a comunhão vivida em amor nos prepara para a glória, ou a comunhão em amor nos prepara para a glória, a comunhão ela confirma a nossa santidade, assim como diz a primeira parte do versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. E eu quero perguntar aos irmãos e fazer algumas indagações. Em qual lugar você sente mais prazer de estar? No sofá da sua casa assistindo televisão? Ou numa poltrona de um cinema assistindo um lançamento? No final de ano tem um monte de lançamentos de filmes bons. Ou sentado nessa poltrona como você está agora? Responda isso ao seu coração de verdade. Quanto tempo te dá prazer? Ou qual é o tempo que lhe dá mais prazer? Um culto que demore 1h30, quem sabe quando demora muito 2 horas, ou aquele filme maravilhoso que demora 2h30 e você lamenta porque acabou. Responda mesmo ao seu coração qual é o prazer e onde lhe dar mais prazer. Com quem você se sente melhor? Quando você está na roda de colegas, mesmo esses não sendo cristãos, ou você está numa atividade da igreja,
junto com seus irmãos, por mais caretas que eles sejam? Onde lhe dá mais prazer? Numa reunião de oração ou num churrasco com a família? No mesmo horário da reunião de oração. Ou quem sabe da escola dominical, porque tem crente que faz churrasco e convida a igreja ou o irmão da igreja num domingo de manhã. De fato, quando nós falamos que essa comunhão confirma a nossa santidade, não é à toa. O reverendo Hernandes tem uma expressão que eu nunca tinha ouvido essa expressão há até uns 15 dias atrás. E eu achei assim abençoadora como tem sido as suas palavras. E quem esteve aqui na segunda-feira pôde provar isso. E inclusive indico também uma última reportagem que ele deu ao Vejam Só, do canal da RIT, lá com o pastor Eber, que é da Independente, presbitério Independente, e falando sobre púlpito, falando sobre pregação. Está aí no Facebook, YouTube, deve ter. Eu comecei a assistir até hoje, inclusive. Mas há uma expressão que ele usa, que ele diz assim, até teologicamente ouvindo num primeiro momento, parece até errado. Que ele diz que Jesus nos salvou, continua nos salvando e nos salvará. Afinal de contas, em que estágio é que Jesus fez esse negócio? E ele vai dizer que Jesus nos salvou quanto à justificação, Jesus continua nos salvando quanto à santificação, Jesus nos salvará quanto à glorificação. Jesus nos salvou na justificação quanto ao poder do pecado. Jesus continua nos salvando na santificação quanto à influência do pecado. E Jesus nos salvará na glorificação quanto à presença do pecado. É bonito? Amei essa expressão. Eu nunca tinha ouvido isso. Por mais estudos que a gente tem e procurado estudar, eu nunca tinha ouvido um negócio desse. E ele coloca nesse meio exatamente, Jesus continua nos salvando na santificação quanto à influência do pecado, porque o pecado continua nos influenciando. Agora, quando é que você terá mais poder para enfrentar esse pecado? Dentro da igreja ou fora da igreja? Na comunhão com os irmãos ou vivendo uma vida devassa no mundo? Onde é que você receberá mais condições para resistir ao pecado e às tentações? Na comunhão com os irmãos? Ou na rodinha de colegas lá no seu trabalho, que não temem ao Senhor? Onde? A comunhão, ela confirma a nossa santidade. Outro detalhe, sem dúvida alguma, é que o próprio Deus, ele lá na primeira carta de Pedro, abra comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, texto tão conhecido. Primeira carta de Pedro 1, 13 a 21, eu farei a leitura de toda essa parte. Primeira Pedro 1, 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Quando
Pedro traz essa circunstância de que Deus é que nos orienta, para que nós sejamos sóbrios, para que nós estejamos claramente vivendo a realidade dos filhos da obediência. Porque Deus é santo e com a obediência nós nos tornaremos santos. Mas como é que você vai obedecer a Deus se você não vive a realidade da comunhão que lhe traz a vontade de Deus? Ou como você deve proceder? Ou você acha que lá no mundo, aquelas pessoas que não temem a Deus, ela vai dizer para você viver de forma correta, ou dizer é isso que está certo, é isso que está errado? Nem moralmente falando, quanto mais espiritualmente. Vocês também já me ouviram dizer aqui uma simples definição do que é santidade e santificação. Simples. Hoje eu preciso ser pior do que ontem. Melhor do que ontem, me perdoem. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Isso é progressão da santidade, isso é santificação. E não tem outra forma de nós exemplificarmos, ilustrarmos o que é santidade ou santificação do que isso. Eu estou vivendo hoje, eu preciso ser melhor do que ontem, não tem jeito. Mas sem dúvida alguma, no meu progresso espiritual, eu preciso ser pior do que amanhã, porque eu preciso melhorar cada dia. Mas como é que você adquire isso? Sem a palavra, ou de posse da palavra, ou de comunhão com a palavra. Porque a palavra e essa comunhão confirma essa sua santidade. É fato que às vezes não é nada fácil os nossos irmãos nos suportarem, não é verdade? E vice-versa. Porque às vezes nós sabemos ser chatos. Mas tem irmãozinho também que só a misericórdia de Deus. A comunhão, Deus concede à sua igreja como forma de nos preparar para a glória. Nós ansiamos muito a glória. Nós ansiamos muito o céu. Imaginamos às vezes como será o céu. Imaginamos às vezes como será a comunhão lá no céu. Às vezes nós imaginamos alguma coisa bucólica, alguma coisa assim sem muita coisa assim alegre, né? Feliz, um negócio marasmo. Às vezes a gente imagina isso. Mas será que nós imaginamos na nossa comunhão que quando Deus, através de Jesus, chama a sua igreja, chama o seu povo, insere esse povo no seu corpo, agrega esse povo no mesmo lugar, em apriscos separados, mas no mesmo lugar? Será que o povo está entendendo que Deus quer que cada um de nós possamos viver um pré-céu? Ou seja, aquilo que desfrutaremos lá, nós podemos desfrutar também aqui? Nós precisamos entender isso. E quando o apóstolo Paulo fala que esse desejo de estar perto, e esse desejo por amor uns com os outros, vai confirmar a nossa santidade, é exatamente isso. É quando você não teria condições alguma de perdoar aquele infeliz. Mas o seu coração, Deus tem trabalhado em santidade de tal forma que você tem a condição do perdão. Você não teria condições alguma de viver um minuto ao lado do outro. Mas Deus trabalha na nossa vida de tal forma que nós aprendemos a lidar e a viver não só um minuto, horas, dias, meses, anos, até a volta do Senhor Jesus, até o dia do Senhor Jesus.
Por causa dessas circunstâncias, como eu já disse na introdução, muitos deixam. O autor de Hebreus vai dizer que não deixemos de congregar. Mas antes dele usar essa exortação, ele diz o seguinte: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Aí ele diz: e não deixemos de congregar, como é de costume, de alguns. Como você vai motivar o outro ao amor e às boas obras longe dele? Como você vai dar o exemplo de amor e boas obras ao seu irmão vivendo distante dele? Como você pode ser exemplo a outros que têm chegado à igreja, que têm se encontrado com o Senhor Jesus, que têm sido convertido pelo Senhor Jesus Cristo e precisa de um referencial, se você não vem à igreja? É aquela ideia, né? Nós vamos fazer um culto evangelístico. Pessoal, convide para virem à igreja, para ouvir a palavra. Aí o cara convida, o convidado chega e cadê fulano? Ah, ele hoje não veio não. Tem sentido uma coisa dessa? Não pode ser assim. Não deve ser assim. Muitos têm deixado de congregar e, infelizmente, têm enfraquecido na sua fé. Infelizmente, têm vivido vidas medíocres longe de Deus e muitas vezes com um peso que às vezes não consegue carregar pela pressão da ausência da comunhão. A comunhão, meus queridos, ela é extremamente necessária, mas nós não temos visto isso ser rotina de todos os membros da igreja. Num domingo vem uns, no outro domingo vem outros. Aí parece que eu não sei, eu não soltei essa escala no grupo da igreja. Mas eu acho que alguém montou uma escala de presença na igreja. E distribuiu para todo mundo. Hoje é o meu dia, eu vou. Não é o seu. Fica em casa. Vá assistir Faustão ou miséria que aparece lá na televisão qualquer. Mas não vá. Hoje é o meu dia. Só pode. Não tem condições de um negócio desse. E o pior é que, assim, isso é o mínimo em relação à comunhão que se faz na igreja quanto ao culto. Mas e quanto a todo o resto? Você vem na reunião de oração, só está aquele grupo que costuma vir. E aí tem a escala. Reunião de oração, só são vocês. Não vem mais ninguém. Não dá para entender uma coisa dessa. A comunhão é necessária, vocês não sabem o quanto. Se talvez você não esteja resistindo ao pecado, é por falta de comunhão. Fraqueza espiritual. Exercício da fé entre os irmãos. E você não percebe essa ausência. Mas ela é devastadora na sua vida espiritual. Mas uma segunda verdade que o apóstolo Paulo traz, que a comunhão em amor nos prepara para a glória, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é que a comunhão ajuda em nossa pureza. O versículo 13, na continuação, diz que a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Isento de culpa. Meus amados, muitos são os nossos pecados quando nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos e estamos no mundo, vivemos uma vida miserável. O Senhor Jesus Cristo nos encontra, nos traz para o seu lado, nos aproximamos da igreja, começamos a frequentar, mas não pense que todos os nossos pecados foram deixados de lado. Nós deixamos aqueles pecados que nós entendemos serem os piores, os feios. E eu entendo, não, o Senhor Jesus Cristo me salvou e eu tenho que deixar imediatamente isso. Mas parece que tem alguns pecados que nós consideramos pormenores. Pecados que parece que não vai fazer diferença. E eu continuo vivendo. E quanto menos a comunhão você vive, mais esse pecado vai continuar presente.
Quando Deus nos chama, Ele nos chama à comunhão e à comunhão dos santos, não à comunhão do mundo. Nós precisamos deixar não só esses pecados que nós achamos que é escabrosos, tenebrosos. Nós precisamos buscar deixar todos os pecados. Agora diz isso para um novo convertido que vem na igreja mal no domingo à noite. Se tem sido fácil. Agora diz isso para alguém que chegou à igreja com aquele anseio no coração e o desejo no coração de constantemente estar na presença do Senhor, sempre, se não tem sido mais fácil. A comunhão ajuda em nossa fraqueza, em nossa pureza. A disciplina que ela é proposta pela comunhão visa purificar a vida do crente. Não visa excomungá-lo. A disciplina, como a própria palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, mesmo nas dificuldades dos nossos irmãos e sua impureza, podemos suportá-los e em amor perdoá-los. E diz, perdoai-vos mutuamente, todas as vezes que tiverdes queixa contra outrem. E ele vai usar um exemplo. Como o Senhor vos perdoou. Sabe por que você vai ter comunhão com Jesus? Porque Ele te perdoou. Se Ele não houvesse te perdoado, jamais você estaria ao lado de Jesus. Muito menos estará na glória com Ele. Agora, como é que nós teremos comunhão com o irmão pecador se nós não o perdoarmos? Não dá. E precisamos perdoar. E como Paulo vai dizer, como Cristo, como o vosso Senhor perdoou, assim também perdoai uns aos outros. Sabe por quê? Porque há um grande problema nessa história toda. E eu quero que você atente muito bem. Abra novamente lá em Hebreus. Agora no capítulo 12 de Hebreus. Atente muito bem para essas palavras. Hebreus 12, eu vou fazer a leitura do 14 até o 17. Há uma exortação do autor de Hebreus aqui, que é algo que, às vezes, nós nos esquecemos. Que existe a prática da vida do cristão, e principalmente nós só conseguiremos isso em santificação, em santidade. Que ele diz o seguinte: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, Esaú foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Quando o autor de Hebreus ele traz que nós devemos buscar a paz com todos, ele não restringe esse todos aos crentes. Ele diz com todos, todas as pessoas. Se possível, busque a paz com todos os homens. Viver em paz com todos os homens. Se a dificuldade na comunhão, quanto principalmente a pureza de certos irmãos, ou dificuldade na sua vida, como é que nós teremos paz com os nossos inimigos? Que não tem nada a ver com o Senhor. E ele ainda vai dizer e completar isso, porque
Quando ele diz de seguir a paz com todos os homens, lembra que na sequência ele diz, e a santificação? É impossível, ouçam bem isso, é impossível alguém ter paz com todos os homens se ele não tiver no estágio da sua santificação, quase no ápice da sua santificação. Você deve estar entendendo o que eu estou falando. Porque muitas vezes pessoas próximas de nós, muitas vezes irmãos até de sangue, lá dentro da família, ou cônjuge muitas vezes, ou pais ou filhos, há certas dificuldades geradas, que eu conheço muitos irmãos que passam anos sem conversar uns com os outros, vão na casa do pai, estão lá juntos, comem juntos e não conversam com o outro. É impossível nós adquirirmos essa qualidade espiritual de ter paz com todos os homens, se não buscarmos essa santificação. E ela só vem com a comunhão. A comunhão com a palavra do Senhor e com o Senhor, mas a comunhão que o Senhor proporciona com os santos. Meus amados irmãos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você já pensou nisso? Você já pensou quando você vive aquela vida miserável? Você já pensou que com uma vida dessa você não verá o Senhor? Porque se você é salvo em Cristo Jesus, você tem anseio pela santificação. E se você tem anseio pela santificação, você tem desejo pela comunhão. Você tem anseio pela glória? Você quer estar na glória com o Pai? Ele está te preparando para isso. A comunhão vivida em amor nos prepara para a glória. Porque a comunhão, ela confirma a nossa santidade. E é vivendo em comunhão que, de fato, a nossa santidade, ela é provada. Ela nos purifica do nosso falar. Nós tivemos um tempo de comunhão abençoador. Eu não contei, mas tínhamos talvez por volta de 100 queridos ontem na nossa comunhão, ontem. Tivemos lá brincadeira com jovens, com alguns um pouco mais de idade. E brincaram muito de bola. Eu não ouvi um xingo um com o outro. Eu não ouvi uma briga um com o outro. Eu não ouvi um desentendimento de um com o outro. Por mais que alguns se excediam nas suas entradas e acham que são craques, não é? Que são profissionais. Por mais que às vezes tinham essas entradas mais fortes, você não ouvia nenhum balbuciar, qualquer palavra torpe. A comunhão purifica o nosso falar. Dentro da igreja, as nossas crianças aprendem quais são as palavras que elas devem usar. E às vezes eu fico tão triste quando muitas vezes adolescentes e jovens ficam com algumas palavras na boca, mas sabe por quê? Porque eles passam mais tempo com seus colegas na escola e na rodinha de coleguinha na escola do que na igreja. Qual é, ou quais são as palavras que eles vão decorar mais? A comunhão purifica o nosso pensamento. Se você está vivendo a vida da igreja em todos os momentos, você está vendo coisas boas, você está ouvindo coisas boas, você está alimentando o seu pensamento com bênção e coisas boas. Agora passa meia hora assistindo uma televisão. Gente, até nas séries de super-herói tem homossexualismo já. Em tudo que você inventa. Fazer está lá para afetar o seu pensamento, a sua mente. Até em série que tem lobisomem e vampiro, coloca lá um bichinho lá meio
lobisoma do que lobisomem. E não dá para entender um negócio desse. E quando é que nós vamos purificar nossa mente? Quando nós vivemos em comunhão. Não é assim? Purifica o nosso proceder. Porque até por vergonha você não faz certas coisas porque o irmão está te olhando. O irmão está atento a você. Talvez algum até quis falar alguma coisa ontem lá, mas aqui não pode não, tem que segurar a minha língua. Passamos o dia todo, não vimos nenhuma dificuldade, dizer, puxa, um olhou feio para o outro, pelo menos não fiquei sabendo, né? Mas no nosso contexto, não enxergamos nada disso. É a comunhão que abençoa as nossas vidas. A comunhão nos prepara para a glória. E louvado seja o Senhor se o céu for como ontem. E eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Eu tenho certeza que o que nós vivemos ontem, todo aquele tempo de alegria, de sorriso, de brincadeira que nós tivemos ali, nada, absolutamente nada compara ao que Deus tem preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus está lá guardado para cada um de nós. Porque quem foi preparar lugar lá no céu para nós foi o Senhor Jesus Cristo. E se Ele deu a própria vida, Ele não vai nos dar lá no céu algo maravilhoso também? Meus amados irmãos, não percam a oportunidade da comunhão. A comunhão em amor nos prepara para a glória. Porque a comunhão confirma a nossa santidade. E a comunhão nos ajuda em nossa pureza. E como seria bom, não precisamos viver como os Quakers lá nos Estados Unidos, onde eles deixam tudo e vão viver, talvez vocês já viram em filmes isso, viver em comunidades longe de tudo e de todos, sem qualquer tipo de tecnologia, para não se contaminar. Mas que nós possamos aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades que Deus tem dado através da igreja para a comunhão. Aos nossos pequeninos, a nosso CP, já temos o planejamento para o ano que vem todo. Aos nossos adolescentes, a nossa UPA. Aos nossos jovens, a nossa UMP. Às nossas mulheres, a nossa SAF. Aos nossos homens, a nossa UPH. E a igreja como um todo, todas as nossas atividades. Não percam esta oportunidade. São oportunidades que são dadas pelo Senhor. Mas muitos cristãos têm deixado de lado essas oportunidades. De receberem cura, porque a cura para o nosso pecado, muitas vezes vem com uma chicotada de uma exortação de um querido, de uma disciplina. A prova do amor vem demonstrado no dia a dia e no contato que nós temos uns com os outros. Você não alcançará e não terá isso no mundo. Porque Deus tem preparado a você, que é membro do corpo de Cristo, na igreja, não fora dela. Não use mais da desculpa de que você não tem tempo. Deixe afazeres que você tem e costuma fazer e venha viver a comunhão. Não troque a comunhão por afazeres. Muitos têm trocado a comunhão para lavar o seu carro no domingo de manhã. Ou para ir no seu futebol no sábado à tarde. Ou para ir num passeio de shopping, enquanto acontecem as atividades da igreja. Não permita isso para a sua vida, nem para a sua família, muito menos para os seus filhos que estão muito atentos ao que você faz. Viva a comunhão. E certamente você será abençoado, a sua família será abençoada, a sua família será curada, os seus filhos serão edificados na palavra. E nós podemos cada vez mais ansiar a glória e viver a glória no nosso meio. Amém, meus irmãos? Eu vejo que vocês não querem a glória mesmo. Amém?
Vamos nos colocar em pé e vamos louvar o nosso Deus.